Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos, ao Senhor. Ó Deus amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua graça agora, a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos expor este texto, esta passagem das Escrituras. Senhor amado, eu sei das minhas limitações, Senhor. Sei que a Tua palavra é profunda. Sei, Senhor, que se trata de uma narrativa, é um tipo de escrito difícil de se pregar. Sei também, Senhor, que todas as coisas vêm de Ti, e a sabedoria vem de Ti também. E é por isso que eu neste momento peço a Ti, Senhor, que nos deis a sabedoria do alto necessária para que possamos fazer esta exposição. Não nos permita, Senhor, jamais dizermos nada que vá além da Tua palavra ou aquém dela. Para nós, a Tua palavra é infalível, inerrante e autoritativa. Se eu não compreender algum texto, não souber explicar, a falha é minha, não da Tua palavra, Senhor. Mas eu peço que esta passagem possa ser explicada de forma que o Teu povo entenda e seja edificada a Tua igreja nesta noite. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. Meus irmãos, no capítulo 10, esse já é o fim do capítulo, mas fazendo um breve resumo do capítulo 10, Jesus comissiona 70 discípulos como seus mensageiros, para que eles vão pregar. Depois ele profere um ai sobre 3 cidades galileias: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Recebe os discípulos que regressam da missão e depois de exortá-los quanto ao motivo da verdadeira alegria, porque eles estavam muito alegres pelos milagres, ele louva a felicidade deles e diz que eles deveriam se alegrar porque os nomes deles estão escritos no livro da vida. Depois Jesus conta a parábola do samaritano e, por fim, hospeda-se na casa de Marta, a quem instrui sobre a única coisa realmente necessária nesta vida. Meus irmãos, trata-se de uma narrativa bem pequena e bem simples, não é? Mas eu percebo que nós podemos aprender algumas coisas aqui que são importantes para nós. Primeira coisa que o texto nos diz, no versículo 38, é que Jesus se hospeda na casa de Marta, não é? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. É isto que o texto nos diz. O evangelista João, no seu relato da ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11, ele nos traz algumas informações complementares
sobre esse texto, que Lucas não dá. Por exemplo, o povoado a que Lucas se refere era o povoado de Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Lucas só diz que era um povoado, que Jesus entrou num povoado, mas ele não diz o nome do povoado. Mas João diz que era o povoado de Betânia. A casa de Marta, onde Jesus se hospedou, era, na verdade, a casa de uma família de 3 irmãos. Marta, provavelmente a mais velha, porque ela é sempre citada primeiro, Maria e Lázaro. Maria, que faz parte dessa família, é uma informação importante para nós também, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Jesus, também num jantar em Betânia. Os irmãos certamente já ouviram falar desse texto. E uma outra informação que é muito importante para nós entendermos é que havia um forte laço de amizade entre essa família e Jesus. Havia esse forte laço de amizade. Segundo o evangelista João, quando Lázaro adoeceu mortalmente, as suas irmãs mandaram avisar Jesus com estas palavras. Vejam as palavras com as quais elas mandaram avisar Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então veja que havia um forte laço de amizade entre Jesus e aquela família. E também João registra que diante do sepulcro, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, há o registro que Jesus chorou. Só há esse registro na Bíblia a respeito de Jesus, que ele chorou. Isso aconteceu diante do túmulo de Lázaro. Então, essa família era uma família que gozava da intimidade de Jesus. O que o texto vai nos mostrar, a partir de agora, do versículo 39 até o versículo 40, a primeira parte do versículo 40, são 2 formas de se servir ao Senhor. Nós podemos servir ao Senhor de várias formas, mas o texto, pelo menos, nos apresenta 2 formas de servirmos ao Senhor. Leamos o texto, pelo menos o versículo 39, diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, nós já falamos antes, né? E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. A primeira forma que o texto nos mostra de servir ao Senhor é aprendendo. Servir ao Senhor através da aprendizagem com Ele, aprendendo com o Senhor. E era exatamente isto que Maria estava fazendo. Ela quedava-se, ela ficava quase que parada, imóvel diante do Senhor, assentada aos seus pés, ouvindo os seus ensinos. Meus irmãos, Jesus ele era um mestre singular. Nós podemos dizer que Jesus era o mestre. A maior parte do seu trabalho, quando esteve aqui na terra, era ensinar as Escrituras, os valores do reino e as verdades do Evangelho. Era o que mais Jesus fazia. O seu trabalho era essencialmente o ensino, era ensinar. Maria, sabiamente, escolheu aproveitar a presença física de Jesus na sua casa para ouvir os ensinamentos da fonte primária, né? Dele mesmo. Aprender dele. Meus irmãos, vocês já imaginaram que privilégio dessa mulher? Estar assentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Na verdade, era eu diria que um privilégio de poucos. Certamente, meus irmãos, era uma oportunidade que não devia ser desperdiçada. Mas ela deveria ser aproveitada ao máximo. Aproveitar a presença física de Jesus para ouvir da sua própria boca, dos seus próprios lábios,
os maravilhosos ensinos do Senhor Jesus. Essa atitude de Maria diante do Senhor, em que ela quedava-se, o verbo nos dá a ideia de que quase que de imobilidade diante do Senhor, era uma atitude de adoração e meditação. Na verdade, Maria estava ali adorando o Senhor diante dele, meus irmãos. Uma outra forma que o texto nos mostra também, que nós podemos servir ao Senhor, é com o nosso trabalho, é com o nosso serviço, é trabalhando. Está aqui no versículo 40, a parte A do versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Meus irmãos, Marta, diferentemente de Maria, talvez porque ela fosse a hospedeira, porque o texto diz que Jesus se hospedou na casa de Marta, e Marta, como uma boa hospedeira, ela dedicou-se intensamente ao fatigante trabalho doméstico. É um trabalho realmente fatigante, o trabalho doméstico, meus irmãos. Com a intenção de oferecer o melhor a Jesus e provavelmente aos seus discípulos. Certamente Jesus não tinha ido se hospedar naquela casa sozinho. Lucas não registra, mas é muito provável que os seus discípulos tenham ido com ele também. E nós podemos afirmar que Marta também estava servindo a Jesus com o seu trabalho, porque ela estava fazendo o seu trabalho para Jesus, para dar a ele o melhor que ela podia dar. Então nós podemos verificar que eu posso servir ao Senhor tanto aprendendo dele, para que eu possa depois ensinar a outros, como com o meu próprio serviço, o serviço que eu faço com as minhas próprias mãos. A parte B do versículo 40, nós vamos ver a reclamação de Marta. Ela reclama. Diz assim a parte B do versículo 40. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Meus irmãos, as tarefas domésticas, principalmente preparar comida, é um trabalho inglório. Várias horas de trabalho, para dentro de poucos minutos sobrarem apenas pratos sujos e panelas sujas. É um trabalho realmente inglório, eu entendo perfeitamente isso. Perfeitamente, eu digo porque eu também moro numa casa e vejo exatamente como é que as coisas acontecem lá. Olhando por esse ponto de vista, é perfeitamente possível compreender a atitude de Marta. Marta critica Maria e ao mesmo tempo critica Jesus, não é? Porque ela diz que Maria não está fazendo nada e Jesus está permitindo aquela situação. Meus irmãos, eu queria que a gente pensasse um pouco nisto. Às vezes, e não são poucas as vezes, eu gostaria de ressaltar, quando deixamos que a indignação invada a nossa mente, nos tornamos incapazes de enxergar o valor do trabalho dos outros. Não conseguimos ver. Parece que só o nosso trabalho tem valor, o trabalho dos outros não tem valor. Nós deixamos de ver. Isso é porque nós permitimos que a indignação enche a nossa mente. Interessante é a resposta de Jesus a tudo isto. Jesus tem uma resposta. E a resposta de Jesus, meus irmãos, é de onde nós podemos tirar a lição.
para nós. Versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, a forma como Jesus responde a Marta denota claramente, de forma muito clara, a sua desaprovação às suas palavras. Quando diz Marta, Marta, fica claro que ele está desaprovando as palavras de Marta. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, é também perceptível a sua afeição por aquela serva fiel que está fazendo o possível para agradar. Jesus era assim, ele nem por isso, nem porque ele desaprovava alguma coisa, significa que ele não agisse de forma amável. E é assim que ele age. Duas coisas aqui que nós podemos entender. Muita preocupação com as coisas materiais. É isto que Jesus está dizendo para Marta. Ela estava preocupada demais com as coisas desta vida, com as coisas materiais. As muitas preocupações levam à inquietação, ao estresse. E daí, meus irmãos, é um pulo para a reclamação, a murmuração, a indignação, a raiva e outras coisas mais. Mas as coisas desta vida, elas precisam ser feitas, né? Nós entendemos isto. A segunda coisa que nós observamos é que Jesus diz que uma só coisa é necessária. A preocupação de Marta certamente era preparar uma boa refeição, como nós já dissemos aqui, talvez a melhor refeição que ela pudesse preparar para Jesus. Mas Jesus percebe isto e diz de forma indireta que o alimento material é bom, mas o alimento espiritual é a melhor parte. É necessário, é insubstituível. Alimento material é bom. Todos nós gostamos de comer uma boa comida, tenho certeza disso. E bem preparado. Mas o alimento espiritual é a melhor parte. O alimento material pode até ser tirado de nós. Pode até ser tirado, meus irmãos. Dependendo das circunstâncias, nós podemos ser até privados do alimento material. Mas o alimento espiritual segue conosco e permanece conosco. É o que Jesus diz, essa parte não poderá ser tirada de nós. Porque esta parte não alimenta o nosso corpo, ela alimenta a nossa alma. Ela alimenta o nosso espírito. Esta, certamente, é a parte mais importante. Bem, esta é a exposição do texto. É uma narrativa simples. Eu queria fazer algumas considerações finais. Duas coisas interessantes aqui. Marta queria dar o seu melhor a Jesus, não é? E Maria queria receber o melhor de Jesus. Duas atitudes bem diferentes. Uma querendo dar o melhor e a outra querendo receber o melhor. O Salmo 116, versículos 12 e 13 diz assim. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que coisa, né? O salmista pergunta: que darei ao Senhor por tudo que ele tem feito por mim? E ao mesmo tempo ele vai tomar do Senhor. Ao invés dele dar, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quando queremos dar alguma coisa para o Senhor, terminamos tomando dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele é tudo em nós, não é? Ele é tudo em nós. Terminamos pegando dele.
Esta que é a grande verdade. Podemos servir ao Senhor, meus irmãos, trabalhando com as mãos ou aprendendo dos seus ensinos. Vejam, primariamente, todo o trabalho é para Deus, não é? Todo o trabalho. Todo o trabalho que nós fazemos, seja esse um trabalho manual, um trabalho com as mãos, ele deve ser realizado para Deus. Se o nosso trabalho não é realizado para Deus, então nós não estamos glorificando a Deus com o nosso trabalho. É por isso que nós não podemos, já pregamos muito aqui sobre isto, não podemos murmurar contra o nosso trabalho, não podemos reclamar do trabalho, mesmo que seja um trabalho ruim. Não podemos reclamar do patrão, não podemos. Porque se foi Deus que nos deu aquele trabalho, Ele nos deu porque era aquele trabalho que Ele queria para nós. E se Ele nos deu aquele trabalho, ele deve ser feito o melhor trabalho possível para a honra e glória dEle. É assim que deve ser, é assim que o crente deve fazer. O crente não pode dizer, tá, já que o patrão não está aqui, esse patrão é muito ruim, então eu vou fazer o trabalho relaxadamente, eu vou fazer o pior trabalho que eu tenho. Não, não pode fazer. Não importa se é um trabalho de alto nível, segundo o conceito de trabalho que se tem, ou se é um trabalho simples, como, por exemplo, fazer uma faxina numa casa. Fazer uma faxina numa casa talvez seja o trabalho mais simples, mas se a mulher ou o homem que estiver fazendo aquela faxina estiver fazendo aquele trabalho para Deus, mesmo que ela tenha raiva da patroa, da dona da casa, ela jamais vai pegar o lixo e colocar debaixo do tapete. Ela vai recolhê-lo direitinho no saquinho, vai colocar lá no saco do lixo. Porque, meus irmãos, todo o trabalho, primariamente, é para Deus. Nós não podemos esquecer disto. Portanto, meus irmãos, essas duas formas de servir a Jesus, elas podem coexistir amigavelmente, visto que ambas têm o seu valor diante de Deus. O importante é que nós saibamos colocar a prioridade nas coisas. Aquilo que é prioridade e o que não é prioridade. Isso é o que nós precisamos fazer. Por exemplo, de que adianta muitas horas de trabalho, até que seja um trabalho para o Senhor? Eu estou trabalhando para o Senhor. Então eu não tenho tempo. Eu trabalho. O que é que adianta horas e horas de trabalho, mesmo que seja para o Senhor, se nós não temos tempo para desfrutar da sua comunhão? O que é que adianta? Qual é o mais importante? É o trabalho que eu realizo para o Senhor ou desfrutar da comunhão do Senhor? Precisamos fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, meus irmãos. Se essa é a nossa realidade, trabalhamos, e não temos tempo para passar horas diante do Senhor, lendo a sua palavra, meditando nela, estudando aquilo que Ele deixou como seus ensinos, então alguma coisa está errada, não está correto. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que ocupações, mesmo que sejam legítimas, elas podem impedir nossa relação com Cristo, com o Senhor. Se nós não tivermos cuidado, nos deixarmos envolver demais no trabalho, e pode ser até com as melhores explicações que você tenha, e o meu trabalho é um trabalho legítimo, é um trabalho bom, eu faço bem aos outros, tudo bem, não tem nenhum problema, mas temos que ter cuidado para que esse trabalho não nos desvie da nossa relação com Deus, com o Senhor Jesus, de desfrutarmos da sua comunhão, de jeito nenhum.
As coisas boas deste mundo, como por exemplo, boas refeições, eu quero dizer a vocês que eu gosto muito de comer, e somente se for uma comida boa, gostosa, os irmãos já sabem disso, né? Sempre que a gente tem alguma reunião aqui, eu faço questão de ter algum alimento para a gente, né? Também material. Conforto, bens materiais, divertimento, todas essas coisas passam, meus irmãos, elas passam. Elas são efêmeras, elas são transitórias mesmo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquilo que eu aprender de Jesus, aquilo vai ficar na minha vida. Não há dúvida disso. A semelhança de Maria, quer dar-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinos, é ser treinado para a vida eterna. Quando nós fizermos isto, quando resolvemos fazer isto, estejam certos que nós estaremos sendo treinados para a vida eterna. Certamente, irmãos, nós não podemos desfrutar da presença física de Jesus, né? O Senhor Jesus, isso foi um privilégio de Maria, não um privilégio nosso. Mas o Senhor Jesus, ele disse: não vos deixarei órfãos. E ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar conosco, para estar dentro de nós. E ele deixou-nos a sua palavra, que o Espírito Santo usa para nos ensinar. O Espírito Santo é o nosso ensinador. Ele usa a palavra que o Senhor Jesus deixou para nos ensinar. Hoje, meus irmãos, eu posso afirmar para vocês que, mais do que em qualquer outra época, nós temos à nossa disposição, apenas a um toque do dedo, estudos e mensagens genuinamente bíblicos, que podem nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos muitos, meus irmãos, à disposição. Tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa que nem vale a pena ouvir. Eu estou falando no meio evangélico, no meio evangelical. Tem muita coisa que não vale a pena ouvir. Eu nem estou falando daquelas outras coisas que também estão disponíveis aí, que tem nada a ver nem com as coisas de Deus. Mas eu estou falando que, mesmo no meio evangelical, tem muitas mensagens boas, excelentes mensagens. Estudos bíblicos maravilhosos, profundos, que podem nos fazer crescer muito, meus irmãos, tanto na graça quanto no conhecimento de Jesus. E, infelizmente, o que eu vou dizer é verdade. Na maioria das vezes, nós preferimos o lixo da internet, do WhatsApp. Infelizmente. Quanto tempo se perde com bobagens, com coisas que foram criadas, inventadas, ou com piadas e uma série de outras coisas mais. Quanto tempo se perde com isso? Se você quiser enveredar por esse caminho, você vai ter um farto material. Tem muita coisa para você se divertir por aí, desse caminho. Meus irmãos, nós podemos servir ao Senhor com o nosso trabalho. E devemos. Você não precisa sair do seu trabalho para servir ao Senhor. Não. É lá onde você está. É onde o Senhor lhe colocou que você deve servir a Ele. É ali. Se Ele lhe colocou naquele trabalho, Ele o fez por uma razão. E certamente é uma razão para a sua glória. Porque tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Então você não tem que sair do seu trabalho para servir ao Senhor. Você só precisa encontrar o caminho. Você só precisa ver o que é que eu devo fazer aqui para que a minha vida glorifique a Deus. Para que eu possa falar de Jesus, mesmo que eu não tenha que falar. Então, assim eu estarei servindo ao Senhor com o meu trabalho. Mas, meus irmãos, nós podemos também servir muito ao Senhor, aprendendo dEle. E o mais importante aqui, que nós podemos conciliar as duas coisas.
Nós podemos trabalhar e podemos aprender do Senhor para melhor servi-lo. Meus irmãos, nós temos muito material à nossa disposição. Nós temos Bíblias hoje em várias versões. Mas como nós perdemos tempo com outras coisas e deixamos as coisas de Deus de lado? Você pode dizer a mim, pastor, olha, eu até já tentei ler a Bíblia, mas eu confesso que é enfadonho. Tem umas partes na Bíblia lá que eu não gosto de ler, que é muito difícil, os nomes complicados. É muito enfadonho, pastor. A Bíblia não é um romance. A Bíblia não é um livro de história de carochinha. A Bíblia é uma história redentiva. A Bíblia foi escrita como a declaração da vontade de Deus. Para que nós gostemos disso, meu irmão, gostemos de meditar nela, gostemos de ler a palavra, nós precisamos pedir isso a Deus também. Nós precisamos dizer, Senhor, dá-me amor pela Tua palavra, dá-me apego a ela, que eu me apegue à Tua palavra, que a Tua palavra seja o meu livro de cabeceira, que a Tua palavra seja o livro em que eu queira meditar nele. Meus irmãos, isto, você pode dizer assim, mas pastor, é somente isto? Há um retorno. Eu não estou falando nem pela questão do retorno. O retorno é uma consequência natural de quem se apega à palavra de Deus. A Bíblia deixa claro que aquele que é apegado à palavra de Deus, aquele que medita nela de dia e de noite, ele é um homem bem-sucedido. Ela é uma mulher bem-sucedida. O Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra de Deus, na lei do Senhor, de dia e de noite, é uma forma de dizer que faz isso sempre. Ele é semelhante a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que sempre dá o seu fruto na estação própria. As folhas não murcham, e tudo quanto aquele homem faz é bem sucedido. Então há um retorno. Como nós podemos aprender com o Senhor? Mas além disso, mesmo que esse retorno porventura não fosse muito claro para nós, ele não viesse dessa forma, ler a palavra de Deus é ouvir a palavra do nosso Pai, é conversar com o nosso Pai, é ouvir a palavra dele. Os dois meios pelos quais eu converso com o meu Pai celestial é a oração e a palavra. Pela oração eu digo a ele o que eu quero, o que eu preciso, e pela palavra ele diz a mim o que ele quer para mim. A minha esperança, meus irmãos, ao expor essa narrativa tão simples, mostrando essas duas mulheres com serviços diferentes, e me destacando, colocando o foco na atitude de Maria, que preferiu aprender de Jesus, que era muito mais proveitoso, é que haja uma mudança na vida de todos nós. Que cada um de nós possa pensar nisto aí, pelo menos fazer um teste. Eu vou testar, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou reservar, talvez, 15 minutos todos os dias. Eu já disse aqui, alguns dizem, pastor, mas eu vou ler, eu vou começar por onde? Você pode começar, a Bíblia toda é a palavra de Deus, pode começar por onde você quiser. Mas se você não tem por onde começar, comece pelo livro dos Salmos, que são trechos menores, e você pode ler o Salmo completo e meditar nele. É uma boa ideia para começar. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que nós possamos aprender cada vez mais dele. Amém?